Olá, você, tudo bem? Paz seja contigo, meu querido irmão, você internauta e telespectador desse programa que tem o objetivo de ajudar você a ter conhecimento, né? Vários assuntos nós colocamos aqui semanalmente e é muito importante que você venha interagir. Mas antes, eu quero dizer, você já percebeu, na verdade, que nós temos novidades, a começar pelo horário, né? A partir de hoje, a partir do programa desse mês de abril, desse primeiro programa do mês de abril, nós estamos com um novo dia, hoje, sábado, 19 horas. E o nome do programa também mudou. Deixou de ser Pra Cima Canaã, para direto ao ponto. Pois é, mas o formato continua o mesmo. E eu sempre trago convidados especiais que vão trazer os seus pontos de vista dentro do tema selecionado, escolhido pela nossa produção. Quero dizer que é um prazer enorme te reencontrar aqui e lembrar que é muito importante que você inscreva-se no canal da nossa igreja, Igreja Canaã. Se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. E não esqueça também de ativar o sininho de notificações para que você fique por dentro de todas as novidades, todos os programas, os cultos, tudo que acontece aqui gerado na Igreja Canaã Recife. Você é parceiro. E não esqueça também, claro, de estar aí compartilhando desse link para que você possa abençoar mais pessoas, para que você possa abençoar mais famílias. Mas antes de lançar o tema do Direto ao Ponto, primeiro desse mês de abril, obviamente eu vou apresentar os meus convidados. É uma grande honra recebê-los. Eu já apresento a nossa querida pastora e que também é psicóloga, Leonor Bezerra. Muito boa noite, a paz, pastora e psicóloga Leonor Bezerra. Amém. Para mim é um prazer, uma alegria poder estar aqui. Paz a todos vocês que estão nos vendo nesta noite. E agradecer por essa oportunidade de podermos estar trazendo ponto de vista, a cada um de vocês e o conhecimento. Muito obrigada. Olha, o tema de hoje vai ajudar muitas pessoas, principalmente nesse tempo de pandemia, onde há tantas limitações. E a sua participação, pastora, seus argumentos serão muito importantes nessa noite. Mas também eu estou recebendo aqui o nosso querido Edinaldo Aragão, ele que é fisioterapeuta. É um prazer muito grande te receber aqui no Direto ao Ponto, Edinaldo. Seja bem-vindo. Obrigado, a paz a todos. Eu queria dizer que fiquei muito emocionado ter sido convidado para participar de uma iniciativa tão interessante da igreja, uma iniciativa jovem, atual, utilizando os novos meios de comunicação. Então, vamos discutir um assunto também muito interessante. Eu estou assim muito agradecido. Queria dizer também que vamos tentar discorrer esse tema de uma maneira bem agradável, tentar traduzir um pouco dessa dificuldade da linguagem mais da área médica para a população em geral, e tenho certeza que nós vamos ser muito bem-sucedidos no programa de hoje. Eu acredito, tenho certeza. E por isso que a gente sempre começa o programa orando. Eu vou convidar a pastora Leonor para estar fazendo essa oração inicial, e eu creio que o Espírito Santo vai nos dirigir em toda a condução do programa. Pastora Leonor. Sim, oramos. Querido Deus, Pai maravilhoso e eterno, Senhor, neste momento nós te agradecemos por essa oportunidade. Que o Teu Espírito Santo, Deus, esteja nos dirigindo, nos conduzindo, Senhor, a tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Todo conhecimento, Senhor, que o Senhor nos deu, toda oportunidade, Pai. Que vidas sejam tocadas, vidas sejam restauradas, vidas sejam beneficiadas, Senhor, pelos nossos conhecimentos. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, que a Tua palavra seja revelada através das nossas vidas. É o que nós te pedimos, Senhor, já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Maravilha, muito obrigado, pastora Leonor. Vamos, nesse momento, lançar o tema. Lembrando que você pode interagir, o programa é interativo. Você pode fazer alguma pergunta, porque em breve a produção vai entrar em contato com você, tá? E você pode sugerir também temas para novos programas, ok? O tema deste sábado, primeiro programa desse mês de abril, nós vamos falar sobre qualidade de vida na pandemia. Vamos falar de saúde emocional, saúde física
e saúde espiritual. Como termos uma vida equilibrada, não é? Já vou começar convidando a pastora Leonor já para iniciar o programa, dando sua opinião a respeito. Quando a gente fala de qualidade de vida, é muito importante fluir a vida espiritual, a vida emocional e a vida física. Como conseguir esse equilíbrio, pastora Leonor? É importante, Lucas, nesse interino entre saúde emocional, saúde espiritual e saúde física, né? É importante frisar que a saúde mental, quando o sujeito ele está em equilíbrio, tá certo? Ele consegue viver bem, sentir que está bem e sentir bem com o outro. Entendeu? Ele consegue assimilar, ele consegue viver no meio em que ele está, sendo aceito por ele mesmo, conhecendo ele mesmo e conhecendo o próximo. E é necessário também que, diante disso, ele entenda que, mesmo tendo esse equilíbrio, ele reconhece a necessidade, quando ele precisar dessa necessidade, ele pedir ajuda para um outro. O equilíbrio mental, ele faz com que o ser humano entenda essa necessidade de, quando ele precisar, ele procurar ajuda. E esse equilíbrio, ele faz exatamente isso, faz com que você entenda que as coisas que acontecem ao teu redor, ela é natural. Seja ela boa, seja ela ruim, você vai conseguir corresponder a esse equilíbrio de uma outra forma. Já o equilíbrio emocional, né? O mental, ele está junto com o emocional. O emocional, ele faz com que são bem parecidos, né? Eu digo que ele tem umas características, porque quando o mental, ele faz com que você como é que eu posso dizer? Mesmo que você tenha, como é que eu posso explicar? Mesmo que você tenha eu poderia colocar assim: o emocional está muito ligado ao profissional que atua na área de psicologia, e o mental já tem a ver com a questão de medicação, e aí o psiquiatra poderia entrar nisso aí? Mais ou menos isso. O mental, ele tem a ver com a química do cérebro. Isso. Então, a administração de remédios aí e de terapias seria utilizado. Exatamente. Seria o psiquiatra que trata, né, do mental, e o psicólogo. Através de a terapias. Saúde mental, exatamente. Só que existe uma grande semelhança em relação a sintomas. Tanto o mental como o emocional, quando você conhece uma pessoa que ela não está bem, ela se isola. Ela não quer contato com as outras pessoas. Esse seria o primeiro ponto a ser observado pela família que está ali mais perto. Isso. Que tem alguma coisa errada. Exatamente. Tem que ser investigado. Exatamente. Só que o mental é mais difícil você conseguir ver, porque mental, é química, né? É mais difícil, é mais complexo. Mas o comportamental, né? O emocional é comportamento. Eu vou passar a saúde física para o Everaldo, né? O Edinaldo, perdão. Mas ainda vou colocar para a senhora a questão espiritual. A senhora, como pastora, como é que a senhora vê? O que seria um indivíduo que tem uma saúde espiritual perfeita? Ou poderia dizer, uma boa saúde espiritual? Para responder agora? Sim, pode responder agora. Bom, Filipenses, Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele em Filipenses 4:11, Paulo, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também honrado. De tudo, em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim em abundância como em escassez.
O que é que eu aprendo com Paulo? Paulo ele estava preso, numa situação difícil. E ele escrevendo a carta para os filipenses, ele diz que, mesmo ele estando preso, ele sabe, ele tem um propósito. Qual é o propósito de Paulo? É que a palavra de Deus fosse pregada. Mesmo ele estando preso, as cartas dele estavam indo até aquele povo. Estava alcançando os povos. E ali ele não deixou que aquela prisão paralisasse ele. É interessante, pastora, que foi um processo, né? Porque ele mesmo disse, eu aprendi Exatamente. a viver contente em toda e qualquer situação. Então mostra que é um aprendizado. Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Mas aí quando a gente fala espiritual, aí não tem como a gente não ligar a questão do nosso espírito em relação a Deus, né? Em relação à busca por Deus, o relacionamento com Deus, não é isso? Exatamente. E Paulo, ele tinha essa comunhão, ele tinha essa busca por Deus. E foi isso que fez com que ele passasse. Ele não estava ali o tempo permanente, ele iria passar. Como também nós estamos passando. Nós estamos passando por uma pandemia, nós não vamos ficar nessa pandemia. Isso vai passar, entendeu? E para que a gente possa estar firme, forte, como Paulo, que ele permaneceu, nós temos que ter um propósito, nós temos que buscar a presença de Deus, nós temos que estar em comunhão com Deus. Eu tenho Paulo como aquele que chegou numa estatura de varão perfeito, porque chega um tempo que a pessoa tem uma maturidade espiritual tão grande, a ponto, eu fico observando algumas afirmações de Paulo e eu fico perplexo, assim, eu fico admirado, né? Ele dizia assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Quer dizer, essa expressão que ele usou também, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então a gente já percebe que ele passou por todos os momentos que um ser humano pode passar, porque eu considero Paulo uma pessoa que tinha muita cultura, não é? Uma pessoa que era bem de vida financeiramente falando, até pela posição dele, mas que ele também aprendeu a viver na escassez. Então ele passou por todos os processos, situações em que a vida dele esteve em risco, né? Como em algumas situações em que houve perigo de morte, não é? E ele passou por tudo isso com essa maturidade. Então o apóstolo Paulo foi um bom exemplo que a senhora deu, não é? Então a gente já começa falando desses dois pontos, que é a vida espiritual e a vida emocional, que a senhora colocou também, mental, não é? E o mais importante, Lucas, no 13, né, 4:13, Filipenses 4:13, que ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Né? São afirmações que mostram a maturidade. Fecha toda essa certeza, essa confiança que ele tinha em Deus, né, por mais dificuldade, mas ele estava firme ali no propósito, né, que era estar na presença do Senhor e que a palavra do Senhor fosse pregada, não importa a situação, o momento, mas ele tinha certeza que Deus estava no controle. Maravilha. E quando ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Perfeito, perfeito. Maravilhoso. A gente vai completar a tríade agora, né? Porque o homem é corpo, alma e espírito. Então falamos da alma, falamos do espírito, agora vamos para o corpo. Então a nossa produção está de parabéns por ter trazido um profissional que atua na questão do corpo. Vamos dar já uma pincelada, Edinaldo, na questão do que seria uma saúde física de boa qualidade. A vida moderna tem uma tendência a nos levar a uma vida agitada, não é? Onde não há tempo para fazer um exercício, a gente sempre vai colocar aquela desculpa, eu não tenho tempo. Às vezes a questão da disposição, aí entra a questão da alimentação. Como é que você vê hoje as pessoas, os cristãos, a gente pode colocar também, eles têm tido cuidado com essa parte física? O que é que você acha, Edinaldo? Bom, antes seria interessante a gente considerar que essa divisão entre espírito, mente e corpo, a gente, na verdade, utiliza mais para estudo e para explicação. Porque no todo, o ser humano, na verdade, a gente não consegue ter uma boa divisão sobre isso. Então, se eu trouxesse
um exemplo muito característico na atualidade, tem se falado muito sobre falta de ar, né, sobre respiração, sobre dificuldade de respirar, que a Covid, né, é uma doença que dá um problema respiratório. Então, quando a gente examina, do ponto de vista global, a respiração, veja como é interessante. Por exemplo, os gregos chamavam a respiração de pneuma. Então, quando você vai ver a tradução dessa palavra, eles já imaginavam que na respiração existia uma correlação do físico com a alma. E a gente nota isso hoje, observando os sintomas, por quê? Porque a gente vai falar daqui a pouco, a pastora tem mais propriedade para falar sobre isso, de que problemas emocionais automaticamente alteram a respiração. Sabe, foi que você falando sobre isso, vê que interessante, o que é que me veio na cabeça? Quando Deus criou o homem, primeiro ele criou o corpo do barro, depois ele soprou o quê? O fôlego de vida, respiração. Exatamente. Tudo a ver com o que você está falando. Exatamente. Então, inclusive, era isso que eu ia dizer. Então, quando a gente respira, a gente tem na respiração física, porque a gente precisa de oxigênio nos pulmões para levar para o sangue, né? Hoje todo mundo já sabe até o que é saturação, as pessoas medindo naquele equipamento que é um oxímetro, coloca no dedo. Então, às vezes eu vejo pessoas muito simples. A pandemia trouxe uma linguagem nova Isso. que todo mundo já sabe de cor. Exatamente. Né? Então, Todo dia está na TV, né? na sala, no rádio, na internet. Né? exatamente. Então, assim, você vê, aí, na hora que você está respirando, ali você está, atuação física, a sua parte mental, muito importante, e também a parte espiritual. Então, Deus também está presente quando a gente respira. Com certeza. Então, na verdade, existe uma interligação entre os três. Né? Então, é muito difícil, a gente simplesmente separa para estudar. Mas é muito difícil você dizer aonde começou o problema espiritual, aonde é um problema mental ou onde é um problema físico. Geralmente eles estão misturados. Então, todo profissional que atua em uma dessas áreas, então, tanto o pastor, que teoricamente... É aí que entra aquela expressão, psicossomático, né? Exatamente. Que a pessoa sente não é, pastora? Sente um sintoma físico, mas os médicos hoje, até os clínicos, eles conversando com a pessoa já dizem, olha, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, porque esse problema aí, ele não é físico. E a pessoa que não entende, diz, mas eu estou sentindo a dor, está doendo aqui, é real. Aí a pessoa tem a dificuldade de entender que aquele fundo é psicológico, que tem que ser tratado, não é isso, pastora? Exatamente. Ele é a doença psíquica. Ela reflete no corpo. Você sente dores, você sente incômodo, e você vai para o médico, faz check-up de tudo. E não dá nada. E não dá nada. Aí o médico faz, procura um psicólogo, um psiquiatra, dependendo de que demanda esteja essa situação, né? Porque vai ter muita ansiedade, né? Angústia, e isso insônia, vai ter dificuldade de dormir. Exatamente, insônia e até a depressão. Vai haver um desequilíbrio ali completo, exatamente, né? Se não for tratado. É necessário que seja acompanhado por um psiquiatra, existe muito. E existe também só a terapia, trabalho com psicólogo, saúde mental, já consegue resolver o problema. Perfeito. Queridos, você que está assistindo agora, você sabe que o que o mundo está vivendo é algo de tirar o fôlego. Literalmente, né? A Covid, o maior ataque da Covid é no pulmão, não é? E aí entra também a questão do medo, que pode desencadear doenças emocionais, não é isso, Adinaldo? O medo, eu entendo, se eu estiver errado me diga, eu acho que o medo, ele é um mecanismo que dentro do seu limite até nos ajuda a viver, a nos proteger, não é? A nos proteger. Então o medo tem a sua importância, só quando ele passa desse limite, aí ele pode desencadear uma patologia, não é isso? Exatamente. O medo, ele é muito importante porque é o que dá a nossa preservação. Então, por que é que a gente não vive se submetendo a situações de perigo?
porque o medo, ele nos limita. Porém, o medo, em excesso, ele tanto pode trazer doenças mentais como físicas. Porque uma das maneiras que o nosso sistema imunológico, o nosso sistema que responde às doenças, ele é ativado, é através da parte cerebral. Então, quando o medo, muitas vezes, paralisa ou dificulta a atividade do cérebro, ele também dificulta a resposta imunológica. Então, traduzindo bem claramente, pessoas que têm problemas sentimentais, elas adoecem mais de doenças físicas. Então, é muito presente muita rinite, muito problema de asma, né, que a gente remete para a respiração, que é tratado nos consultórios de fisioterapia, tem causas emocionais. E também, se você analisar espirituais, todos os problemas de adoecimento constante, doenças que acontecem todo ano. Quero entrar aí. Qual é a ligação que tem com a imunidade? A questão do medo. Eu fico observando aqui, eu escuto muitas pessoas, no meu dia a dia eu converso, até a minha profissão me faz ter essa interação com pessoas, e eu escuto pessoas da área de saúde dizer assim: olha, fulano morreu, deu entrada na UTI há alguns dias, era jovem e não tinha uma doença, não tinha diabetes, não era do grupo de risco, não era idoso, e de repente a pessoa em poucos dias vem ao óbito. Eu te pergunto, antes o discurso era: as pessoas que estão no grupo de risco é aquelas que provavelmente podem ir a óbito, mas parece que a coisa mudou. Parece que dá a entender que essas pessoas que morrem sem ser do grupo de risco, parece que a imunidade delas, eu não sei se estava baixa ou se já era baixa. Porque eu não entendo muito bem disso, sobre essa questão de imunidade, se é algo que aconteceu na pandemia ou se ela já tinha a imunidade baixa. Dá para você explicar um pouquinho sobre isso? E a questão do medo, se pode gerar essa baixa imunidade. Veja, aí são coisas muito profundas, ainda para uma doença que a gente não tem muita explicação. Mas o que é que a gente sabe? Veja, o que a gente sabe é que a doença, quando a gente está atendendo alguém no hospital que precisa ser entubado, essa pessoa que chega até a faltar a respiração, ao ponto de precisar de uma respiração mecânica, ela reagiu à doença de uma maneira. Então, existem pessoas com o mesmo perfil, até mesmo do grupo de risco, que tem a doença e tem sintomas moderados, de muita falta de ar, de problemas com febre, mas que são tratados em casa e não chegam a ser entubados, ou seja, não chegam a precisar do tubo para respirar. E existem pessoas que na mesma situação, elas vão até esse ponto de ser entubado. Então ainda não se sabe por que pessoas respondem tão diferentes à mesma doença. Então, em algumas pessoas, a doença leva a situações graves e à morte, e algumas pessoas passam por ela levemente. Então, ainda não se tem muito esse conhecimento. Agora, o que se sabe é que a capacidade mental e a condição mental em que a pessoa está faz com que ela responda melhor ou pior a qualquer doença. E a Covid não seria diferente. Então, assim, a condição mental, por exemplo, por isso que é tão importante que as pessoas, elas tenham um acolhimento, elas não se sintam só ao receber um diagnóstico. Perfeito. Entendeu? Um acompanhamento espiritual, a família, porque se você analisar, uma pessoa quando recebe um diagnóstico de Covid, é uma coisa muito só. Ele é isolado da família para não transmitir. Exato. Depois, ele vai para o hospital, quando for internado, ninguém pode visitar. Verdade. Muitas vezes, nem o direito de ser enterrado dignamente ele tem, porque não abrem direito. Então, a partir do diagnóstico, a pessoa fica muito só. É uma coisa muito só. Entende? Ok. Então, eu acho que esse ponto aí ainda não foi bem explorado, até porque ainda se está muito na questão física da doença, que ainda não se entendeu muito bem,
Mas isso, com certeza, é um componente muito importante. Eu tenho uma curiosidade, daqui a pouco eu vou voltar para a nossa psicóloga, que a gente vai falar mais profundamente da questão das doenças emocionais, porque a depressão, por exemplo, é o mal do século, né? Já é uma doença da vida moderna. E a gente já sabe que o número de pessoas que contrai a depressão ou manifesta a depressão já é muito grande no mundo inteiro. E eu vi uma pesquisa no site UOL que durante a pandemia 40% o aumento de pessoas, não é, com sintomas de doença emocional. A gente vai falar até de sintomas também. Mas eu tenho uma curiosidade, eu quero te fazer uma pergunta, Edinaldo, mas antes de fazer a pergunta, eu quero fazer jus aqui e parabenizar a produção por ter convidado você. Por quê? Nós sabemos, quando a gente fala de linha de frente, não é? Linha de frente tem o enfermeiro e tem o médico, não é verdade? Aí o telespectador talvez esteja se perguntando, mas aonde é que entra o fisioterapeuta? Ele também faz parte dessa linha de frente, e você vai falar daqui a pouco aonde é que entra o fisioterapeuta nesse processo de pandemia que a gente está passando. Como é que vocês atuam? E a gente tem que fazer jus. Pouco se fala do fisioterapeuta, fala mais do enfermeiro e do médico. Então, quero parabenizar a produção, né, a nossa querida Jane, o pastor Júnior, por ter convidado você, Edinaldo, porque é muito importante você nesse debate aqui, nesse discurso, nesse programa, tá certo? Mas, antes disso, antes da gente trazer a resposta aí do nosso querido Edinaldo, a pergunta que eu vou fazer, eu quero lembrar que você pode nos ajudar para que esse programa continue no ar, através da sua oferta voluntária. Você sabe, se você serve a Deus, você sabe que a oferta é algo que faz parte do culto, do seu culto a Deus. Eu não falo apenas uma reunião na igreja, um culto da igreja, mas no seu culto como um todo. Então, você tem a oportunidade nesse intervalo, você vai ver aí na tela as formas, as maneiras de você poder contribuir às contas da nossa igreja, Igreja Canaã Recife, não é? Essa igreja que fica aqui na Barão de Souza Leão, Recife, Pernambuco. Você vai poder ajudar, você que é membro da nossa igreja, você que nos assiste de qualquer parte do mundo, que tem sido edificado pelo conteúdo aqui do programa. Você vai poder ofertar eletronicamente, de uma forma digital, como é a vida moderna, através do seu aplicativo, o aplicativo do seu banco. Já está aparecendo na tela aí as contas, né? O QR Code também para você poder ofertar. E daqui a pouco a gente volta, porque eu tenho uma curiosidade para o nosso fisioterapeuta nessa noite. Até já. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o seu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Rei meu, és o caminho distante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar
sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Eu me rendo a ti perante os homens, perante tudo. Quero que o universo seja minha testemunha. Vou erguer perante o seu trono minha adoração e levar com ela toda a minha gratidão. Senhor, és o motivo da minha alegria. Ei, Senhor, és o motivo da minha. Ei, meu Deus meu, ei, meu, vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu. Vou te alegrar com meu louvor. Eu quero te tocar com meu amor, poder te abraçar, sentir o teu pulsar, teu coração bater ao meu, poder te abraçar, sentir o teu pulsar. Manifesta a tua glória, Pai, manifesta a tua, poder te abraçar, sentir o teu pulsar. Maravilha, estamos de volta nessa noite de sábado com o Direto ao Ponto, não é? Programa da Rede Canaã de Comunicação, não é? Nós estamos com dois convidados hoje, a pastora e psicóloga Leonor Bezerra, o Edinaldo Aragão, que é fisioterapeuta. E, Edinaldo, antes do intervalo, eu falei que ia fazer uma pergunta para você, porque é uma curiosidade que eu tenho. Qual é a área de atuação nos hospitais, na pandemia, do fisioterapeuta, nesse processo? Bem, o fisioterapeuta ele tem uma função principal na questão da condução da respiração. Então, o fisioterapeuta é o profissional treinado para facilitar a respiração daquelas pessoas que estão em crise. Então, trazendo assim, resumindo, assim, bem simples. Então, antes, quando uma pessoa, por exemplo, chega ao ponto de ser internada, ela precisa fazer uso de oxigênio e existe um acompanhamento do fisioterapeuta, tanto na quantidade desse oxigênio, que ele tanto pode ser bom, como ele pode também trazer problemas, tá? Ele também pode ser deletério e fazer mal. Existem exercícios, existem alguns equipamentos, como Quem faz, desculpa lhe interromper, quem é Sim. que faz a intubação? Não, a intubação, colocar o tubo é um ato médico. É o médico. É o médico. Agora, quem retira é o fisioterapeuta. Ah, o fisioterapeuta ele retira. Ele extuba. Mas ele tem... Quando uma pessoa é intubada, ela entra em coma, isso? Induzido, não. Não, ela não entra em coma automático, ela é sedada. Né? É o que chama de coma induzido, é isso? Isso. É um coma É um induzido. coma induzido, Ou porque- seja, ela fica como se estivesse dormindo. Isso. É isso? Ela fica sedada, Pra fica ser bem- dormindo por um de modo remédio. popular, Isso. Porque- ela não fica consciente. Não, exatamente. Não sente dor. Não, também não.
Porque para que você entregue uma função vital que não é voluntária, como a sua respiração, para que uma máquina faça, é preciso que você esteja sedado, você esteja ausente desse controle. Senão você começa a ficar brigando com a máquina. Entendeu? Então, E para quando isso é que você... se sabe que a pessoa já se recuperou ou está se recuperando e não há mais necessidade do aparelho, do respirador? Veja, isso é uma das coisas aonde você vem do acompanhamento diário. Então, o fisioterapeuta que vai acompanhar a evolução naquela máquina, ele vai, aos poucos, após o médico entubar, ele ajusta aquela máquina para que respire por ele e vai, dia a dia, diminuindo a ação da máquina para que a pessoa possa ir assumindo aquela respiração novamente, acordo com a medicação. Uma palavra muito comum, técnica, mas que se tornou comum, é a tal da saturação. Isso. Como é que é isso? Quando a pessoa ela tem o diagnóstico de que precisa ser entubada, a saturação dela baixou. Baixou, exato. O que seria então normal e o anormal? A saturação baixa para que ela seja entubada. Veja, saturação é o oxigênio que entrou pelo pulmão e houve uma troca que é chamada e ela foi para o sangue. Então, quando você está com a saturação boa, quer dizer que o seu sangue tem oxigênio. E é ele que leva esse oxigênio para todas as células do corpo. Então, é o sangue que faz a respiração com a troca que acontece no pulmão. Quando a saturação ela começa a cair, esse sangue ele começa a não levar mais a oxigenação necessária. Então, alguns órgãos vitais começam a sofrer e até ter uma parada e aí leva a pessoa à morte. Por isso que antes que isso aconteça, essa saturação que era feita pelo pulmão, que não está sendo feita, ela vai ter o auxílio de uma máquina, que Entendi. é o respirador. Entendi, muito Entendeu? claro, tá vendo como é importante você assistir o Direto ao Ponto, traz informações. Eu mesmo tinha essa dúvida, né, em relação à atuação do fisioterapeuta, porque na minha cabeça esse profissional só cuidava da área de movimentos, né? A pessoa teve um AVC, aí teve dificuldade de recuperar o movimento da boca para falar e tudo mais. Então, quando você fala de fisioterapeuta, o braço, né, pesado, a perna. E aí eu via muito a figura do profissional de fisioterapia atuando dessa maneira. Mas na pandemia, não é, manifestou uma outra situação importantíssima e o programa hoje destaca, né, o trabalho muito profissional dos fisioterapeutas. Então, vocês estão de parabéns, porque também vocês fazem parte dessa linha de frente nessa batalha contra a Covid. Mas, pastora e psicóloga Leonor, não é? A questão que foi até levantada aqui no intervalo, aqui em off, né? Da questão de diferenciar. A situação da pandemia entristece muita gente, porque limita as pessoas. E o pior, a questão do luto, porque muitas pessoas estão morrendo, pessoas próximas estão morrendo, pessoas jovens estão morrendo, não é? E o óbito vem muito rápido, a gente vê casos que acontecem de uma forma muito rápida e o mundo fica perplexo. Nós ficamos, mesmo quem não perdeu, e graças a Deus por isso, quem não perdeu um familiar, mas ele fica perplexo com a morte de pessoas próximas, amigos, não é? Pessoas que aparentavam ter uma saúde. Eu fiquei muito impactado com a morte do Lázaro, não é? Eu cheguei a conhecer o Lázaro, cheguei a apresentar eventos com ele como cantor, e confesso que eu pensei que ele ia sair dessa. E quando eu fiquei sabendo da morte no dia 19, né? No último dia 19 de março, eu fiquei muito impactado. Então, é normal o luto trazer tristeza. É normal. Não é? É normal as pessoas ficarem tristes quando vem um decreto. Decreto que vai limitar o lazer, vai limitar a questão da pessoa que tem gente que ama fazer exercício físico. Porque eu vejo que tem pessoas que, mesmo proibido, dá um jeitinho. Não corre na praia, mas corre na avenida. Corre num lugar perigoso, né, num lugar que de repente não vai ter fiscalização, porque a pessoa gosta de fazer aquilo ali.
e entende que é importante fazer. Então, com todas essas limitações, pastora Leonor, como ela pode se blindar para não adoecer? E também, eu queria que, como psicóloga, a senhora diferenciasse o que é uma tristeza normal, uma tristeza que vem como fruto de situações de tristeza que acontecem na vida, e o sintoma da doença mesmo, que deve ser tratado pelo psicólogo ou até mesmo psiquiatra, quando tem que administrar uma medicação. Pastora Leonor. Sim, quando falando sobre a doença em si, do emocional, é muito importante, quando estava falando do medo, né? Porque o medo e a ansiedade, ela faz parte da natureza. É como o doutor Edinaldo, dá um branco agora. Ele falou que o medo, ele é que nos limita, né? Ele faz parte. É ele que dá. Você não faz muitas coisas porque você é mais ou menos o seu ego, né? Então você controla. E aí o que é que acontece? Quando esse medo começa a ser um medo constante, essa ansiedade ela começa a ser constante, ela começa a te paralisar. Aí é um sinal de alerta. Que aí vem outros sintomas: dor de cabeça, ataque cardíaco, falta de apetite, nervosismo, choro constante. Tudo isso são sintomas de pessoas que estão em ansiedade, o medo. Eu ouvi uma afirmação de um psicólogo que ele falou o seguinte, que o que é mais falado hoje, claro que há síndrome do pânico, há muitas patologias que atingem a alma, as emoções. Mas o que se fala e que adoece mais pessoas, pelo que eu vejo, pelo que eu também observo na internet, enfim, nos meios de comunicação, é a depressão e a ansiedade, não é? Que são responsáveis pelo maior boom da indústria farmacêutica, né? Os remédios antidepressivos, os remédios para ansiedade, não é? O que é que acontece? Eu vi a afirmação de um psicólogo que ele disse que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Você concorda com essa expressão? Excesso de? A depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Sim. Porque quando você anseia, você projeta, você começa a pensar, você começa a ficar ansioso. E essa ansiedade, ela provoca em você sintomas, né? Ela traz para você sofrimento por algo que você não sabe, ou que você quer e não consegue. Isso traz essa ansiedade, traz essa doença, traz as doenças em você, traz os sintomas. Por exemplo, nós tivemos aqui em Pernambuco, né, no Brasil todo, no mundo, se fala muito sobre lockdown, sobre limitações. E quanto, vamos supor, ansiedade, você está numa pandemia, você Isso. tem o medo de pegar a Covid. Sim. E aí, essa ansiedade... E tem mais uma coisa, não é o medo só de pegar Covid, é como o seu corpo vai se manifestar na Covid também, ainda tem isso. Exatamente. Não é? Então, a ansiedade é você sofrer Antecipadamente. Entendeu? É você colocar o seu corpo em sofrimento antes do fato acontecer. Então, como ele falou, ainda não se sabe como que pessoas até mais idosas conseguem vencer e pessoas mais novas não conseguem. Agora, eu observo que essa questão de lockdown, de quarentena, traz um sofrimento para as pessoas. Sim. E eu vejo, principalmente nas comunidades, Edinaldo, que tem gente que prefere pagar o preço de correr o risco de adoecer do que se submeter a uma qualidade de vida abaixo da média. E aí eu não falo nem na questão de poder aquisitivo, porque a questão de fazer um lazer, o pobre tem suas formas de fazer lazer. Por exemplo, a praia é um lazer democrático, vai o rico, vai o pobre. Só que quem imaginava que nossa geração pudesse viver um tempo em que a praia fosse fechada,
E aí a pessoa, que lazer que eu vou fazer? De repente, pastor Leonor, é aquela família que não tem aquela união. Era aquela família que o marido era aquele trabalhador que ficava o dia todo Que fora de saía- casa, a sai de mulher manhã, dona só de volta- casa. E aí agora ele tem que ficar em casa, Sim. porque determinada área que ele trabalha não é considerada essencial, que isso é uma polêmica também, né? Vai dizer para um trabalhador que vende seu picolé na praia para sobreviver se não é essencial o trabalho dele. Então, assim, o que eu observo, tem pessoas que preferem correr o risco de pegar a doença do que se submeter a esses decretos. Ou seja, eles quebram esses decretos. Eles vão fazer aglomeração, vão fazer o churrasco. Abrir mão Aí- da sua segurança. Aí eu lhe pergunto, isso é o tipo de uma blindagem que ele está fazendo para ele não adoecer emocionalmente, mesmo sendo algo incorreto? Lucas, nós estamos hoje vivendo a economia difícil. É verdade. Muitos da renda baixa, eles estão dando mais prioridade a buscar o sustento da família, porque a necessidade ela está grande. Isso tem trazido a doença mental, emocional e no corpo, né? Porque a partir do momento que você deixa de se alimentar, a tua imunidade ela vai baixar. Pois é, Psicologicamente você já está abalado, ela já começa a cair. olha aí. Aí vem falta de Tudo está alimento. interligado, né? Corpo, alma e espírito. Não, e uma coisa que é interessante lembrar é que às vezes a gente imagina que ficar em casa, você está fugindo de uma aglomeração, porque muitas vezes a gente tem como base a nossa residência. E aqueles que moram 15 pessoas num cubículo, Pois é. talvez em casa ele está mais aglomerado, talvez ele esteja se arriscando mais ficando em casa do que saindo. Tem isso também. Tem isso. Que a gente precisa pensar, porque a gente pensa assim, ficar em casa ele está seguro, que a gente toma com base a residência que a gente tem, que tem um banheiro bem saneado, que tem espaço, que se adoecer uma pessoa na nossa família, a gente tem até como colocar num quarto, e vive num ambiente só. Verdade. Toda a família. Eu vou colocar- E aí a saúde mental nessa família, onde a quantidade, o local é precário, não tem como ter uma saúde mental saudável, né? E aí traz reflexo sobre essa família. Verdade. E o que tem desencadeado tanto problema, tanto conflito entre a família? Na verdade, a pandemia ela veio para trazer à tona os conflitos que já existiam. Verdade. Porque o homem, o esposo, ele saía de manhã, só chegava à noite. Ele não tinha contato com essa família, ele só tinha contato à noite. E à noite chega em casa, toma um banho, come, vai dormir, acabou. Teve casal que só se conheceu com a pandemia, né? Exatamente. Aí teve casal que se uniu mais. Aí teve casal que Então, a separou. pandemia foi um gatilho. Um gatilho para muitos tipos de doença psicológica. Divórcio também aumentou, viu? Psicológica Na para pandemia. vir, exatamente, para vir aflorar, E o divórcio, acontecer. e o divórcio mexe com tudo também, né, pastora? Sim, Porque com certeza. desestabiliza o homem Destabiliza quando tem filho, a mulher completamente. também, não é? Esposo, o marido. né? Exatamente. Agora, pastora, Sim, e e uma psicóloga? outra coisa que desse contato maior, a violência física também aumentou. Isso, é verdade. Entendeu? Então, por exemplo, os profissionais de fisioterapia que atendem pessoas recuperadas de fratura, de lesões, muitas causas de agressão doméstica aumentou muito Olha aí. por conta desse convívio. Então, aquelas pessoas que talvez ele não tivesse a oportunidade de colocar aquele homem agressivo, não tinha a oportunidade, como a pastora falou, tinha um pouco convívio, a partir do momento que ele ficou em casa. Ele encontrou o cenário perfeito. Exatamente. Pois é, para mostrar esse lado, né? Exatamente. E como nós não estávamos preparados, né? Verdade. E aí se depara com esse problema seríssimo. Alguns casais não, algumas famílias bem equilibradas, né? Foi até por uma parte foi até bom, porque o esposo trabalhava muito, a esposa trabalhava muito e não tinham tempo um para o outro, né? E a pandemia ele veio também contribuir para que esse casal, para que essa família fosse mais sólida, Entendi. para que junto pudesse estar vencendo as barreiras e as dificuldades que estamos passando nesse Agora, momento. doutora Leonor, como psicóloga,
Nós tivemos aqui em Pernambuco, eu vou tomar como exemplo Pernambuco, nós tivemos uma quarentena que terminou recentemente, né? Graças a Deus flexibilizou, ainda não está no normal, tem limite para fechar, restaurante e tudo mais, mas saímos, digamos assim, do pior. Na primeira onda da pandemia, nós tivemos o lockdown. E o lockdown, as pessoas eram paradas na rua, tinha que justificar para onde ia. E foi fechado shopping, né? Foi fechado salão de beleza. O homem que gosta de um jogo de futebol ficou impossibilitado de ver, de ter essa opção de lazer. E tudo isso gera estresse. Eu lhe pergunto, como blindar? A gente não sabe o que vai acontecer. O mundo ainda tem muitas perguntas. O mundo foi pego de assalto. Nós não sabemos se haverá um lockdown em Pernambuco, mais um lockdown. A gente ora para que não haja. A gente apela para a própria sociedade contribuir para que não haja necessidade de um lockdown. Mas não podemos afirmar que ele não possa chegar. Então, é muito importante agora a sua dica. Se vier a acontecer, Deus nos livre, e a mulher não poder ir no salão de beleza para ficar bonita, não poder ir numa loja, no shopping para ver lá, comprar roupas, utilizar o cartão do marido, né? Ou o seu próprio cartão, obviamente, né? O homem não poder ter aquele lazer de assistir o futebol. Como se blindar para não adoecer emocionalmente? Não ser alvo ou ser uma presa fácil para uma depressão, para uma doença de ansiedade. E ter que aumentar ainda mais o orçamento, porque aí vai ter medicação. E tem remédio que é caro, inclusive, né, para um tratamento mental. O que fazer para blindar, como psicóloga? Qual é a sua palavra? Olha, Lucas, é muito difícil, sabe, nessa situação. Primeira dica é acalmar. Se acalme. Porque a pandemia, ela existe. É você tomar, assim, a ciência, tomar consciência de que ela existe. E que é necessário você ficar em casa. E o que é que eu faço? É você procurar fazer com que o seu dia a dia... Primeiro, roteiro de casa. Fazer um roteiro. Minhas atividades. O que era que eu fazia antes, quando eu estava livre para fazer tudo? Então, saía para trabalhar, ia fazer... exatamente, fazer uma programação. É necessário fazer uma programação. Quem tem filhos, não deixar no celular o tempo todo. É necessário... eu estou aqui parado, mas não é para sempre. Quais são os meus objetivos? Onde eu quero chegar? Essa pandemia vai passar. O que é que eu posso alcançar em relação a isso? Entendeu? Fazer um diário, fazer uma programação. As mulheres, existe produtos caseiros que você pode estar cuidando do seu cabelo em casa. Que você pode estar cuidando da pele, sem precisar gastar produtos naturais. Existe exercício físico, alongamento, que você pode fazer em casa. Né? Atividade com as crianças, pintura com as crianças. Descobrir o que é que eu gosto mais de fazer. Então, esse roteiro, ele vai te blindar de algo pior, que seria a ansiedade, que seria o desequilíbrio emocional, psíquico, né? Isso vai trazer um equilíbrio para você. Maravilha. E equilíbrio é a palavra-chave do programa. Exatamente. O equilíbrio psíquico, emocional e espiritual. Haver uma programação. Você não pode acordar de, hoje eu vou fazer o quê? Não, meu roteiro já está aqui. Eu vou fazer isso, 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 isso. Hoje é segunda, segunda eu tenho isso, isso, isso. Terça-feira, fazer outra programação. É necessário que haja essa programação. É necessário que haja objetivos, projetos. Maravilha. Porque senão você para, mesmo aquelas pessoas que têm condições de dizer assim, eu posso ficar aqui. Não vou precisar buscar o meu sustento, eu estou bem, eu estou farta, tenho tudo. Maravilha. Mas se não tiver objetivo, ela para. Olha só, o tempo está voando, a produção já mostrou uma plaquinha para mim, né? Queria que você, Edinaldo, reforçasse a questão física que a pastora já colocou, não é? Da pessoa que de repente não pode ir numa academia
ou está limitado de não poder fazer um exercício na praia, correr na praia, dá para fazer em casa mesmo? Como a pessoa se estimular para isso? Porque dá para fazer, eu sei que dá. Mas e o estímulo? Porque, por exemplo, eu passei um tempo caminhando, e eu gostava de caminhar na praia, pastora Leonor, e nosso querido doutor Edinaldo. Eu gostava porque eu ia de manhã, amanhecendo o dia, eu via o pôr do sol, me incentivava. Mas em casa não tem isso. E aí? Veja, é isso que eu queria pontuar também, que dentro desse roteiro estivessem as atividades físicas. Veja, qualquer tipo de atividade física, de se movimentar, ela é importante. Inclusive, eu podia até dizer para os homens também, que ficam esse tempo todo em casa, que, por exemplo, ele pode ajudar na faxina. Seria excelente. Você ganha mais uns pontos com a esposa e faz exercício físico. Então, por exemplo, uma boa faxina, toda dona de casa sabe que é muito exercício físico. Mas, independente disso também, a caminhada, você ter a oportunidade de caminhar, você pode sair com a sua máscara. Quando você notar que não tem ninguém, você tira a máscara, caminha, notar que se aproxima outra pessoa, você coloca a máscara também, porque o uso da máscara ela é para prevenir o contato entre pessoas. Não tem sentido se você estiver caminhando num local vazio, você está com a máscara, você pode fazer esse exercício sem máscara, isso já está provado também. Então, e dentro de casa você pode e deve procurar motivos para você se exercitar. Eu sei que é difícil, aí a gente entra naquela história do cômodo, do de comodismo. 15 pessoas. O comodismo. Exato. E também, assim, a que capacidade a gente está falando com pessoas que talvez fiquem pensando, é muito fácil você dizer isso, mas vem ver aqui na minha casa como é para fazer exercício. Né? Mas, para a saúde, é importante que a gente também se movimente. Porque mas da mesma maneira... um alongamento, né, doutor? Isso. Alongamento não precisa de muito espaço. Não, exatamente. Não é verdade? E se você tem acesso à internet, você tem muitos exercícios. Se você colocar, por exemplo, alongamento no YouTube, vai ter um monte de exercícios que você pode fazer em casa. Você escolhe até o professor, né? Exatamente. O personal trainer. Se gostou desse, se não gostou daquele. A vida moderna também tem esse lado. Exatamente. Bom, mas a gente está chegando ao final. O tempo passou rápido. Eu confesso que de todos os temas, esse foi o que me surpreendeu chegar ao final, né? Como chegou. Acho que está muito gostoso aqui a conversa. Mas sábado que vem tem mais. Se a gente tivesse plateia, ia fazer, né? Fica a dica da sonoplastia aí. Exato. Mas vocês vão ter 1 minuto para as considerações finais. Doutora, pastora, psicóloga Leonor. Eu vou encerrar com primeiro eu vou ler um pensamento. Se os nossos pensamentos forem limpos e claros, estaremos mais bem preparados para alcançar nossos objetivos. Se os nossos pensamentos forem limpos e claros, estamos mais preparados para os nossos objetivos. Lindo, maravilha. Aaron Beck é um psiquiatra, né, da TCC. Mas eu vou terminar com Mateus 6:22. São os olhos as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Amém. Amém? Glória então, a Deus. De que forma teus olhos estão vendo essa pandemia, o mundo, as coisas ao teu redor? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E 1 Pedro 5:7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Amém? E essa certeza que nós sabemos, que temos sem dúvida que Deus está no controle. E é isso que nos conforta, né? Porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, angústia e ansiedade. Lógico, nós como seres humanos temos limitações. Necessitamos de Deus. Precisamos buscar a presença deles, nos fortificar nele, né? Então, eu deixo essas palavras. Deixai sobre ele todas as vossas ansiedades. Receita e ele tem cuidado de ansiedade. vós. E o próprio apóstolo Paulo é inspirado pelo Espírito Santo para também dar a receita para a depressão. Deixando para trás o que ficou e olhando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Temos um alvo para chegar. Sim, temos que ter um alvo. Amém. Com esse alvo, você sabe onde você vai chegar. Amém. Amém? Obrigado.
Edinaldo, suas considerações finais. Bem, como a gente discorreu muito bem durante o dia de hoje, então, nesse sábado, eu queria dizer a você que, como nós somos feitos de espírito, mente e corpo. Então, o que é que eu poderia dizer como recomendação? Então, para o espírito, leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Então, para se você se blindar espiritualmente, a Bíblia é uma excelente opção que você pode fazer em qualquer lugar, na sua casa, no seu carro, em todas as oportunidades, no ônibus. Então, confinado, não confinado, dentro de casa, fora de casa. Para a parte mental, veja os conteúdos que você está vendo, como a pastora muito bem colocou, em que estão os seus olhos. Se você só vê desgraça, enterro, morte, número de Covid, número de mortes, como vai ficar a sua mente? E, por fim, na parte dos exercícios, na parte física, procure caminhar, procure ter uma atividade e não ficar apenas em casa, também só lendo e adquirindo conteúdo bom na internet. É preciso também se exercitar, se levantar. A própria internet dá a opção hoje. Então, hoje em dia, a gente tem condição, mesmo em casa, de cuidar desses 3 aspectos muito importantes que a gente tratou sobre hoje. Maravilha, muito obrigado, Edinaldo. Refaço o convite para estarem em outra ocasião, né? Nós vamos falar sobre depressão, qualquer programa desse, assim, o programa inteiro, porque tem muitos temas, muitos tópicos dentro desse tema que vai ser importante para a sociedade como um todo. Mas olha, eu termino o programa de hoje dizendo o seguinte, eu ouvi alguém falar, eu não lembro quem falou, que disse que não concordava que todos nós estamos no mesmo barco. E eu concordo com ele. Nós não estamos no mesmo barco. Nós estamos numa mesma tempestade. É bem verdade que alguém está no iate, alguém está no cruzeiro e alguém está no barquinho. Mas é bom lembrar a você que o Senhor Jesus, Ele, quando está no barco, independente de ser um cruzeiro, um iate, uma lancha ou um barquinho, uma jangada, é que vai dar a garantia, a segurança que você precisa para ter uma qualidade de vida acima da média. Nesse tempo de pandemia, uma coisa que está sendo testado para todos nós estamos submetidos a esse teste, é o teste de resiliência. Resiliência é o poder que você tem de suportar o sofrimento e fazer com que esse sofrimento, fazer como alguém já falou, dos limões da vida uma limonada. Pense nisso e que Deus te abençoe e até o nosso próximo Direto ao Ponto. Boa noite, ou bom dia, boa tarde, boa madrugada. De repente você está assistindo esse programa não ao vivo, não é? Que Deus te abençoe. Fique na paz.